Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Venham falar sobre a falta de raça dos jogadores, né? Falta de intensidade. Venham falar também sobre a questão mental desses jogadores, parece que eles têm uma energia, né, do fracasso. E venham falar do Duílio, né? O Duílio e o Alessandro que barraram o Dorival, tá? Notícia que saiu hoje do Sami Carvalho, né? Sabemos aí que eles esperaram manter o Lázaro até onde deu, né? E no mesmo dia que o Lázaro foi demitido, o São Paulo contratou o Dorival, que já havia sido barrado por Alessandro e Duílio. Né? Começando a falar, né, sobre o jogo, sobre a falta de raça dos jogadores, que realmente foi uma coisa que me assustou ontem, meus amigos. Eu realmente fiquei muito assustado porque eu vi um time do Corinthians, né, onde no final do jogo, com um a mais, eu via jogador do Argentino Júnior, três jogadores dando bote, né, jogador do Corinthians, e os do Corinthians, mesmo com um a mais, jogando atrás, com medo, né, não estavam correndo mais do que os caras, parecia que o Argentino Júnior que estava com um a mais. Então, assim, realmente me assustou isso, né? Porque eu particularmente esperava um jogo melhor. Eu já, mesmo que eu vinha dizendo que o time melhorou contra o Flamengo e tal, eu sempre falei, ó, mas eu quero ver essa melhora nos outros jogos também, né? Pra realmente eu ter uma opinião formada em relação a essa possível melhora do Corinthians. E ver esse jogo contra o Argentino Júnior e pra mim voltou à mesma mediocridade, né? Time medíocre, só toca pra trás. O Corinthians não tem volante, meu irmão. Não tem volante. Porque tava com um idoso de 35 anos, improvisado de primeiro volante, que essa não é a função dele. Mesmo que ele vinha fazendo bom feijão com arroz, que é o Paulinho, né, mas não era a função dele, aí machucou o Paulinho, entra o Rony. O Rony, meu irmão, não dá. Qualquer jogador da base, o Gabriel Moscado, que eu venho falando aqui faz tempo, é muito melhor que o Rony. Muito melhor. Mas por que não coloca pra jogar? Não dá pra entender. Muita coisa que acontece no Corinthians ali que realmente não dá pra entender o que tá acontecendo lá, né? Aí eu percebi um time com muito pouca intensidade, né? Muito pouca intensidade, né? Jogadores lentos, jogadores que não dão bote, que não mordem, né? Me assustou muito também o estado do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto que parece que desaprendeu a jogar futebol, a bola bate na canela, se afoba todo, é... enfim, é realmente um Corinthians de assustar e eu tô com medo da Série B. Tô com muito medo da Série B. Não sei vocês, mas por mim já largava tudo de mão e ia focar no Brasileirão, porque eu acho que o Corinthians tá com cara de time aí que vai brigar para não cair. Tá com cara de time aí que pode cair se dá mole, né? Já vi essa história antes, né? A gente sabe que tipo, por o time ser grande, fica naquela de vai melhorar, isso aquilo. Mas esse negócio de vai melhorar não presta. Tem que realmente melhorar. O Corinthians tem que pegar e ter uma vitória. Quase 10 jogos sem ganhar, né? Sem ganhar um jogo. Ganhou de um time de Série C que perdeu as 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, que é o Emo. Né? Essa foi a vitória do Corinthians nos últimos jogos. Então, assim, tem uma coisa muito errada no Corinthians. Né? Várias coisas muito erradas. Enfim, tô assustado, realmente estou muito assustado com essa falta de intensidade dos jogadores e falta de raça, né? Eu achei o time muito apático, muito passivo. Agora eu vou falar sobre o Duílio, né? Sobre ele ter barrado o Dorival Júnior. Assim, o Dorival fez um bom trabalho no Flamengo. Ano passado, o Flamengo, nessa época do ano, demitiu o Paulo Souza, né? E vinha muito mal. O Dorival arrumou o time, meu amigo. Só que assim, a soberba dos caras lá são tão grande que pelo fato do Dorival, ou melhor, do Flamengo, não ter ganho do Corinthians com facilidade a Copa do Brasil, né? Quase que nós ganhamos ali, se não fosse. Os medalhões, né, meu irmão? O Fagner chutou a bola na lua, né? Aquela coisa lá. Enfim, a gente poderia ter ganhado a Copa do Brasil aí. O Corinthians não merecia esse título, mas enfim, não veio. Né? Pelo fato do Dorival não ter ganhado com facilidade do Corinthians, né? A soberba deles, que teria que ganhar com facilidade do Corinthians. Pelo fato do Dorival não ter ganhado a Libertadores em cima do Atlético Paranaense com facilidade, os caras começaram a questionar o trabalho do Dorival. Né? E deu aquele embrólio todo, pegou o Judas Pereira, enfim. Mas o Dorival mostrou que é um bom técnico. Aí chega o Duílio e Alessandro e barraram o Dorival. É isso mesmo. O Dorival que arrumou a casa lá de São Paulo, né? O São Paulo está indo muito bem,
tá ganhando vários jogos com o Dorival, tá perdendo poucos jogos, na verdade acho que não teve nenhuma derrota com o Dorival. É um time que marca bem, que tem um controle da bola, enfim. Com jogadores que muitos diziam que o elenco do São Paulo era limitado, né? Muitos diziam, o elenco é limitado, jogadores fracos. Mas aí, agora com o Dorival, os caras estão jogando bola pra caramba. Enquanto a nossa diretoria deu 2 pré-temporadas pro Lázaro, meu irmão. Assim, o que o Duílio e o Alessandro fizeram pro Corinthians esse ano, eles não eram nem pra continuar no Corinthians. Já eram pra ter sido colocado pra fora. Aí você fala, mas o Duílio tá melhorando as dívidas. Não tá, meu irmão. A dívida do Corinthians baixou em 0,2%. Isso daí é uma piada. É uma piada. Então, assim, você vê diretor de futebol fraco, o Alessandro é um dos piores diretores de futebol que eu já vi. E o Duílio vem dizer que o Alessandro é o melhor diretor de futebol do país, né? E é aquela questão do clube da amizade, gente. Futebol, qualquer empresa, qualquer lugar, tem que ser pessoas competentes. O Corinthians, ele é regido por amizade. Então, o Duílio, pela amizade dele com o Lázaro, não queria demitir o Lázaro de jeito nenhum. Foi até onde deu, né? Foi até onde deu com o Lázaro. E nós perdemos o Dorival para o São Paulo, né? Perdemos, e fora que ele já havia sido barrado antes pelo Alessandro e pelo Duílio, né? E hoje estamos aí com o Vanderlei, que para mim é um cara que não é nada transparente, né? Vai na coletiva, ele fala, ao meu ver, uma coisa muito diferente do que é mostrado no jogo, e isso eu não gosto. Incongruência é uma coisa que eu odeio, né? Incongruência, querer enganar, sair fora da realidade é uma coisa que eu odeio. E o Luxemburgo está fazendo isso, né? O Corinthians joga mal, faz tudo errado, ele chega e fala, vi coisas boas. Cara, isso não existe, é muita mediocridade pro Corinthians. A partida que eu vi o Corinthians fazer ontem era o torcedor corintiano assistir e dormir com a cabeça inchada de preocupação. Os torcedores que gastaram um absurdo por erro da diretoria, né, para assistir o jogo do Corinthians, já até um vídeo falando aqui que por culpa da diretoria, os torcedores, a maioria dos torcedores, pagaram o dobro do valor que era para pagar pelo ingresso, né, por falta de informação da diretoria, por incompetência da diretoria. Então, assim, esses torcedores foram lá ontem, apoiaram, esgotaram ingressos para assistir aquilo ali, velho. É uma falta de respeito com o torcedor corintiano. E o Duílio ainda vai bater boca com o torcedor, com o pobre do torcedor que tanto sofre, né? Ele fazendo tanta merda, os caras foram criticar e ele ainda vem bater boca com os caras, velho. É brincadeira um negócio desse. Então, assim, eu tô tomando um nojo dessa diretoria do Duílio, né? Um nojo tão grande, porque realmente eles fizeram tudo que eles poderiam fazer de errado, né, no Corinthians. Né? Tudo que eles poderiam fazer de errado, se tinha a opção de fazer certa e errada, eles iam sempre na errada. Né? Realmente assim foi algo absurdo, absurdo. E agora, né, vamos jogar contra o Fluminense. O Fluminense que hoje está jogando nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E está perdendo, mas poupou grande parte do time para jogar com o time titular contra o Corinthians. Né, na nossa casa, o Fluminense, se eu não me engano, nunca ganhou na Arena. Né? O Corinthians tem um bom retrospecto contra o Fluminense, mas esse time do Corinthians aí é confiança zero. Né? Pode ser na Arena, pode não ser. É confiança zero, velho. É Yuri Alberto jogando mal, Maicon medíocre. Deve ter Rony como titular. Cara, é absurdo, assim. Absurdo. E os caras erraram na reformulação do Corinthians. O Corinthians era para ter reformulado esse time há cerca de 2 anos atrás. Você não pode entrar num ano com 2 jogadores titulares na defesa, ou melhor, 3 jogadores, ou melhor, 4 jogadores titulares na defesa, né? Cássio, Fagner, Fábio Santos e Gil com acima de 35 anos de idade, 34 anos de idade. É um amadorismo muito grande. Você nunca pode colocar a amizade à frente de um clube, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo que fizeram com o Corinthians. Né? Fora a incompetência, o Corinthians não está com um trabalho consolidado de um técnico. Né? Aí a essa altura do campeonato a gente não sabe se é melhor trocar o Vanderlei. A gente não sabe se vai ser pior trocar o Vanderlei e recomeçar uma filosofia novamente, estando no meio da temporada, nessa fase horrível. Então, assim, vai ficando uma situação tão horrível, tão ruim, que realmente assusta o corintiano em relação ao futuro do Corinthians. Esse ano vamos ver o Palmeiras ganhando tudo de novo, né? Nosso rival. Na gestão do Duílio, tá 8-0 pro Palmeiras em títulos. A gente vai ver novamente os caras ganhando tudo. E nós corremos risco de rebaixamento.
né, de ser rebaixado para a Série B. Então, assim, os caras conseguiram acabar com o Corinthians de uma forma, meu amigo. Endividar o Corinthians, fazer o Corinthians ser piada, fazer o Corinthians virar um antro de amizade, né? Então, assim, o que essa diretoria fez com o Corinthians é um negócio assim que tinha que sair de camburão, né? Tinha que realmente ter uma punição para esses caras. Porque eles estão brincando com 35 milhões de torcedores, né? Não é qualquer coisa, não. Então, assim, tem que haver essa mudança. Tem que dar um choque de realidade nos jogadores também, porque eles que vão representar o Corinthians, eles que podem tirar o Corinthians dessa situação, né? É só eles. Então, assim, tem que haver algum balanço, algum chacoalhão nos caras, né? Tem que haver uma reformulação nesse meio do ano. Tem que colocar para fora uns 3, 4 ali. Rony, enfim, vou fazer uma lista de dispensa aqui, vou fazer um vídeo sozinho para isso. Mas é isso, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa o like e vai Corinthians.